muito bem-vindos. Todos vocês que estão se conectando agora para essa live, que será uma live de muito conhecimento, de muito ensinamento, uma live que vai ensinar todos vocês a guerrearem as suas batalhas na área familiar. É uma área onde o inimigo ele está atacando violentamente nesses últimos dias e muitas famílias estão sendo destruídas por não saberem como guerrear. Muitas famílias estão sendo destruídas, estão sendo lançadas ao chão por não saberem como guerrear. Muitos casamentos estão sendo destruídos, alianças quebradas, porque o casal não sabe como guerrear, como enfrentar as batalhas familiares. Então hoje você vai ouvir um pouquinho sobre quem atua na área familiar e como você vai identificar esses ataques e paralisar esses ataques. Serão aí cinco quintas-feiras do mês de junho, aonde você irá aprender como guerrear e como vencer as batalhas na área familiar. Então serão 5 quinta-feiras, iniciando hoje, aonde você irá aprender a usar as armas certas na batalha. Então você que já está aqui, coloque aí o seu nome, a sua cidade, para que eu te identifique, né, e venha te cumprimentar, né, te saudar aqui. Então, deixe aí o seu nome, deixe aí a sua cidade, para que nós venhamos, eu venha te identificar e também aqueles que estão aqui, né, irão assistir futuramente, para a gente saber de onde você é, quais são as cidades que estão se conectando. Antes de falar, eu quero orar, então quero te convidar a fechar os seus olhos. Lu Bertolini, shalom, shalom. Natália Fernanda, boa noite, Natália, shalom, shalom. Boa noite, Lu Bertolini, shalom, shalom. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero falar com o Senhor agora, ativar os anjos do Senhor aqui nessa noite ao nosso favor. Amém? Pai Santo e Poderoso, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu apresento a Ti, Pai, ó Pai, família representada aqui nessa noite. Pai, eu peço que no nome de Jesus os anjos do Senhor sejam liberados e designados, Pai, a ir de encontro a cada casa. Que os anjos do Senhor sejam liberados e designados, Senhor, a acessar cada família. Ó Pai, no nome de Jesus, Pai, aonde o inimigo, Pai, tem ganhado espaço, aonde, Senhor, os tronos das trevas têm bombardeado esta casa, têm bombardeado essa família. Pai, eu declaro agora, no nome de Jesus, ó Pai, que seja, ó Pai, trago à luz, eu declaro que a partir de agora, tudo será trago à luz na sua vida. Eu declaro que a partir de agora, tudo será trago à luz na sua família, aonde o inimigo está encontrando acesso para acessar a sua casa, aonde o inimigo está encontrando acesso família, a partir de agora, eu declaro no nome de Jesus que será trago à luz e você usará as armas específicas para guerrear. Você usará as armas específicas para paralisar as batalhas do inimigo. Pai, eu solicito no nome de Jesus, ó Pai, que as armas dimensionais sejam liberadas, ó Pai, para cada família aqui representada, para cada homem, mulher, para que eles venham guerrear, Senhor, ó Pai, e obter batalhas, obter vitória em meio a essas batalhas, em meio a essas guerras, Pai. No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, ó Pai, paralisado agora todo ataque, todo contra-ataque do adversário contra esta família, contra esta casa, no nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós estamos iniciando nessa noite de hoje aí a série, né, das batalhas espirituais na família. E todos vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Lu Bertolini, deixa aí o seu nome, deixa aí a sua cidade. Lara Oficial, Raquel Caetano, todos vocês que estão aqui entrando nessa live, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, e todos vocês que estão aqui participando, todos vocês irão receber um mini e-book falando sobre as batalhas espirituais na área familiar e como você irá vencer essas batalhas espirituais. Batalhas essas, irmãos, que todas as vezes que você enfrenta
problema na sua família, esse problema, o inimigo ele já começou a te atacar nas dimensões espirituais. O inimigo ele encontrou um acesso para que ele entre na sua família, para que ele entre no seu casamento e ele começa aí a trabalhar e ele começa a trazer destruição, começa a trazer esfriamento. Ele entra, um acesso é liberado para ele e ele começa a trazer destruição, começa a trazer esfriamento, começa a trazer alguns vícios pornográficos, vícios de alcoolismo, vícios virtuais e vários outros tipos de vícios que nós iremos falar aqui no decorrer dessas lives, dessa semana de série aí da libertação através da família. Então, existe aí um espírito das trevas que atua nas famílias para trazer esfriamento e para trazer quebras de alianças. Esse espírito é um espírito que ele tem o seu governo, ele tem o seu trono, é um espírito o nome desse principado é Astarote. E quando você abre uma brecha para que esse espírito ele entre, abre portas para que ele acesse a tua casa, ou quando o seu cônjuge abre portas para que ele acesse a sua casa, a sua família, esse espírito esse principado ele começa a agir, e ele começa de uma forma praticamente silenciosa, uma forma, porque esse principado, ele é um principado sorrateiro, né, muito esperto e ardiloso, e ele começa nas emoções, ele começa trazendo aí, denegrindo, sabe, através das emoções, trazendo palavras, trazendo esfriamento, trazendo aí rejeições, e quando os acessos eles são dados, esse principado ele atua e ele começa a te acessar espiritualmente, acessar esse matrimônio espiritualmente, essa vida conjugal, esse marido, essa mulher espiritualmente. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos sujeitar. Hoje eu estava até falando sobre isso. Nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele foge. Ou seja, quando você resiste, quando você sujeita a Deus e você resiste ao diabo, ele foge de você. Então, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, estamos em um tempo que nós precisamos, nesse tempo, sujeitar a Deus e deixar de ouvir as vozes das nossas emoções, deixar de ouvir as vozes que falam à nossa mente, que falam aí aos nossos ouvidos. Existem espíritos que eles falam muitas vezes aos ouvidos de muitas mulheres, de muitas esposas, de muitos maridos e começam a trazer setas. Você não é amada, você não é desejada, você é rejeitada, você está acabada, você está acabado, ela não gosta de você, ele não te quer, ela não te quer. E aí começa a trazer pensamentos, sabe? Trazer setas. E essa mulher pega, esse homem pega essas setas e elas deixam que essas setas acessem a sua mente e penetrem na sua alma. Uma vez que penetra na sua alma, essas setas demoníacas, ela penetra a sua alma. É um acesso que esse trono ele tem contra o seu casamento, que ele tem contra a sua vida e que ele tem contra essa casa. Então, existe aí algumas ações desse principado que se chama Astarote, também conhecido como Iemanjá. Iemanjá, aí a rainha das águas, a deusa das águas. E através dessa ação da deusa das águas, e a Astarote ela é conhecida também aí, né, como a deusa aí, o principado do sexo, o principado do vício. Então, ele é o principado do vício, ele é o principado do sexo, da pornografia. Então, esse principado, ele atua trazendo destruição no lar. Quando se dá um acesso, ele começa a trazer vícios. Ele começa a trazer vícios e todo tipo de vício que você imaginar. Hoje está muito comum o vício através de jogos, mas também os vícios através de sexos virtuais. Começa ali, né, os desejos através
pornografia, e através da pornografia, o homem e a mulher, eles caem, e quando eles caem, eles começam virtualmente e depois se materializa fisicamente. Então precisamos de ter esse cuidado. Vamos falar sobre isso no decorrer das semanas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse principado que traz distorção nas emoções. Esse principado, ele traz distorções nas emoções. Veja só, todo casamento, quando há uma brecha, há um espaço em alguma determinada área aí, né, que é dada para esse principado e os seus comandados atuar, a primeira coisa que ele traz começa a trazer o esfriamento. E a partir daí do esfriamento, ele começa a trazer aí traições, né? Começa a ter adultério, começa a ter vícios em bebidas, alcoolismo, vícios em drogas, prostituição, pornografia, jogos e muito mais. Por isso que você precisa de guardar o seu casamento, guardar o seu coração. E como você vai guardar o seu casamento, você vai guardar a sua mente, guardar o seu coração. Esse é um tempo que esse principado ele está agindo de uma forma violenta, atacando as famílias, atacando os casamentos, atacando os filhos, porque ele precisa somente de um pequeno acesso. E a partir desse pequeno acesso, ele entra e ele traz, ele faz toda uma destruição, destruição financeira, destruição familiar e em várias outras áreas da vida. Então, esse principado, chamado Astarote, também conhecido aí como Iemanjá, é um principado que ele começa a atuar, ele atua nas emoções, não só nas emoções, porque ele traz uma contaminação no rins espiritual, no ventre espiritual, ele traz aí distúrbios nas emoções, e através desses distúrbios das emoções, começa a trazer desconfianças, conflitos, brigas dentro dos lares, através dessas setas, através desses ataques desse principado, existem lares que estão sendo destruídos e essas pessoas não conseguem entender, não conseguem identificar que elas estão sendo atacadas, porque é quase invisível as ações desse principado Astarote. Então, esse principado, ele começa a agir, e quando ele tem um acesso, ele começa a enlaçar pessoas, ele enlaça mulheres, ele enlaça homens, ele enlaça filhos, enlaça jovens. E como enlaça? Ele amarra esses jovens, ele amarra essa mulher, ele amarra esse homem. E uma vez que um acesso ele é dado, essa mulher, essa esposa, esse marido, eles começam, shalom, shalom, esse marido, essa esposa, eles começam a se esfriar. E uma vez que esse principado ele age, ele também ele traz aí outros principados que atuam com eles. E aí essas pessoas, esses casamentos, eles começam a ser atacados por espíritos noturnos, espíritos abusadores, espíritos possessores, que atuam aí nas madrugadas, que atuam durante o sono, trazendo ataques sexuais. Então, quando o marido ele sonha que ele teve um ato sexual, seja com a esposa ou seja com alguém, são espíritos que estão atacando incubos e sucubos e vários outros que vêm atacar e vêm ter relações sexuais através de sonhos. Quando a mulher ela tem sonhos, é porque existe uma vulnerabilidade, existe um acesso que foi dado. Pastora, mas esse acesso é uma traição, é um adultério? Não, esse acesso não quer dizer que é um adultério, tá? Esse acesso não é um adultério. Pode ser um adultério? Pode, mas inicialmente não é um adultério. Pode entrar. Quais são as portas de acesso para que a Astarote ela entre, para que esses espíritos e esses comandados ele entre e ele acesse a minha casa? Através de vídeos que contêm cenas pornográficas, filmes que têm cenas pornográficas, atos sexuais, através não só de filme e de vídeo, mas de músicas. Você sabia que
as músicas também, elas abrem portais espirituais. Então, muito cuidado com o que você ouve na sua casa. Muito cuidado com o que você permite, o som que você permite ser emitido dentro da sua casa. Quando você adora a Deus, os céus eles se abrem, o portal do céu se abre, e os anjos eles descem e eles começam não só a adorar juntamente contigo, mas a ministrar, a operar sobre a sua vida e sobre a tua casa. Da mesma forma, quando você começa a ouvir músicas mundanas, quando você começa a permitir que filmes que contêm cenas sexuais, pornográficas, acessam a tua casa, é um portal que esses espíritos também, ele vem, ele se achega e ele entra e ele começa a acessar a sua família, ele começa a acessar a sua casa e ele começa a trazer frieza, conflitos, começa a trazer discórdias, sabe? Em mínimas coisas, começa a trazer aquele sentimento de ira, sabe? Quando você não tem paciência para sua esposa, sabe? Quando você não tem paciência para o seu marido, sabe? Quando você, uma simples coisa que fala com você, você já não tem paciência, está sem paciência para os seus filhos, porque vocês estão sofrendo ataques desse principado, desse trono de Astarote e dos seus comandados. E por isso, você está sendo atacado, inclusive, né? Você começa a perder a paciência, começa a ter esses conflitos e começa a trazer frieza, porque o objetivo desse trono, junto com outros que vêm, porque uma vez que essa porta se abre e esse principado te acessa, outros principados, outros espíritos também vêm, acessa, espíritos possessores, espíritos abusadores, eles te acessam e eles começam a drenar a sua energia e começam a ter atos sexuais através de sonhos. E entenda só, esses atos sexuais através de sonhos não é só um sonho. Esse ato sexual não é só através de um sonho. Você está em uma dimensão. Você está ali tendo um ato sexual com um demônio. E por isso, muitas vezes, você não consegue tocar na sua esposa, tocar no seu marido. Por quê? Porque, de alguma forma, esse espírito que te acessou, seja... Existem pessoas, olha o que o Senhor está falando. O Senhor está falando que existe pessoas que está aqui nessa live, que alguns anos atrás, esse espírito possessor, ele acessou a sua casa. É para um homem, acessou a sua casa. E esse espírito possessor, através desse acesso, acessou a sua vida através de sonhos. Não são só sonhos eróticos. Você está sendo tocado espiritualmente. Você teve atos sexuais ali através de sonhos. E através desses atos sexuais ali, houve, né, uma cerimônia, houve ali um selo. Você se uniu àquela entidade. E essa entidade não te permite mais, por causa desse selo, dessa aliança que foi feita através dos sonhos com atos sexuais. Você não consegue mais ter desejos pela tua esposa, você não consegue mais ter desejos, você não consegue mais acessar ela, você não consegue mais ter, né, aí o relacionamento conjugal sexual, porque esse espírito ele faz com que você não sinta atração. E pasmem, tá? Esses espíritos, eles vêm com outros espíritos comandados aí que traz nojo, sabe? Aí a esposa não consegue beijar o marido porque nojo, sente cheiro, e é um cheiro que não existe, mas é um espírito que traz, sente nojo, não consegue abraçar, não consegue ter o ato sexual ali, consumar o ato sexual, porque estão sendo ali, né, atacados por outros espíritos que são aí associados a esse trono de Astarote, esse principado de Astarote. E por isso existem muitos casamentos sendo destruídos. Estão sendo destruídos porque esses espíritos estão acessando os lares, os casamentos, e estão selando com alianças através dos atos sexuais, através de sonhos.
portas estão sendo abertas, olha o que o Senhor diz. Existem lares aqui, existem lares que através da tela, televisão, telefone, esses espíritos acessou a casa. E não só acessou a casa, mas essas famílias estão sendo atacadas através desse acesso que foi liberado, que alguém dentro dessa casa abriu aí um acesso, e através desse acesso é uma porta que se abre. Imagina só, talvez você é novo aqui, você não está entendendo, quando alguém chega na sua casa, você abre a porta para que ele entre. Assim, existem muitos espíritos que eles querem acessar casas, finanças, casamentos. E é necessário que as portas se abram. E existem muitas pessoas que estão abrindo essas portas para que esses espíritos entrem. E as tarotes, ela não age só no casamento. Através, né, desse acesso, ela também age também nas finanças. Por quê? Porque homens, mulheres, né, maridos, esposas, filhos, eles começam a levantar altares para esse trono, porque esse trono, ele exige muito, e ele exige através de prostituição. Então, altares são levantados, dinheiro são investidos, o dinheiro, ele é como sangue no mundo espiritual. Então, o dinheiro, ele é investido através ali, né, de pornografia, através de vícios em jogos, vícios em bebidas, vícios em drogas, vícios, né, na pornografia, né? Então, altares são levantados. Então, não só levanta altares, mas fortalece esses altares e gera para sua linhagem, para sua vida e para as gerações futuras. É tão sério isso que não é só para a sua vida, mas por causa de um ato que nós permitimos abrir, né, esse acesso para esse espírito, talvez um ato simples, mas que depois ele se torna perigoso e difícil de se resolver, porque para algumas pessoas é muito simples. Não, pastora, isso é religiosidade, é só um filmezinho. Não, não é só um filmezinho. Você está abrindo brecha para que o inimigo, ele acesse a tua casa e destrua o seu casamento, e destrua a sua família. Hoje, o objetivo das trevas é destruir não só, né, ministérios, mas principalmente família, que é o primeiro ministério. O primeiro ministério é a família, e por isso nós temos que sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque o diabo em todo tempo, ele vai trazer no seu telefone, ele vai trazer na sua televisão, ele vai trazer à sua frente aí pratos para que você caia, pratos para que você ceda, para que ele destrua o seu lar, para que ele destrua a sua família, para que ele te leve à lama, para que ele te leve o mais profundo abismo, para que ele te traga vergonha, para que ele te leve aí a um nível de depressão, para que outros espíritos te abracem, para que outros espíritos te enlacem e te leve para o pior estágio da sua vida. Então, existem muitos casamentos sendo destruídos porque esse principado, ele tem algum acesso, ele encontra um acesso. Hoje, estou falando um pouquinho desse principado porque nós vamos ter uma série de muito conhecimento. Então, você tem que conhecer sobre quem você irá guerrear. Então, esse principado, ele traz não só a frieza, mas ele traz muito desejo pelo pecado, traz muito desejo para que você alimente a sua carne, fortaleça a sua carne e o espírito seja enfraquecido. Por isso, é necessário sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quanto você tem dedicado do seu dia para o Senhor, para a tua família? Quanto você tem sujeitado a Deus? Pastora, mas eu oro, eu jejuno, eu dizimo, eu princio. Ai, pastora, eu tenho meu momento de oração. Sujeitar a Deus, irmãos, é cumprir tudo aquilo que a palavra nos ordena. Se eu cumpro, eu estou sujeitando a Ele. Se eu exerço, eu estou sujeitando a Ele. Ser uma mulher sábia que edifica. Ser uma mulher sábia que através de mim
o meu esposo, ele é santificado, que através de você, o seu marido, ele é santificado. Ser um marido que ama a esposa como Cristo, ele ama a igreja. E como Cristo, ele ama a igreja, ele não só protege, não só entrega a sua própria vida, mas ele cerca, sabe? Ele cobre, ele envolve. Assim também você sujeita a Deus, você protege os seus filhos, você guarda os seus filhos para que eles sejam limpos e para que as gerações futuras elas não sejam condenadas e marcadas, porque uma vez que você abre essas portas, a sua genética, ela é marcada. A sua genética, ela é selada, porque esses tronos malignos, eles começam a ter direito legal sobre a tua vida. Esses tronos demoníacos, ele começa a ter direito legal sobre a sua vida. E aí ele começa a perseguir primeiro a você, depois começa a perseguir a sua esposa, o seu marido, depois começa a perseguir os seus filhos, e depois começa a perseguir os netos, depois os bisnetos, e aí vai de geração em geração as maldições que se repetem. Você já percebeu que todas as vezes que você encontra em uma família um homem que ele adultera, um homem que ele tem vícios, a raiz talvez não está ali nele. A raiz da iniquidade está nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós. Essa raiz de iniquidade veio talvez de uma geração. E você já percebeu que existem filhos que estão cometendo os mesmos erros dos pais, os mesmos erros da mãe, do pai, porque está na genética. Essa iniquidade está no DNA. E por isso você, essa semana, esse mês de junho, para que você identifique, aprenda a guerrear e vencer as batalhas na família, é para que você não só libere a sua família e proteja a sua casa, mas também as próximas gerações que estão por vir. Os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos, eles serão guardados, eles serão limpos. E essas maldições não o acompanharão, porque você hoje está começando a entrar em uma série para que você aprenda e identifique aonde esses espíritos estão acessando e por onde eles entraram, como ele é fortificado e como ele é abatido. Então, esses serão dias que você irá aprender a abater o inimigo que tem atuado na sua família. E o interessante é que nesse tempo, né, nesses dias, não são só famílias de pessoas não convertidas, porque esse espírito ele não está preocupado com aqueles que não são convertidos. Eles estão preocupados em destruir os filhos de Deus. Eles estão preocupados em destruir as famílias dos filhos de Deus, casamentos dos filhos de Deus. E começa com a frieza. E através da frieza, começa a esfriar casamentos, começa a esfriar relacionamentos, começa a esfriar comunhão com os filhos, com o marido, com a esposa, com Cristo, com a comunidade, com os irmãos. E aí, quando essa pessoa ela cai em si, ela já está toda lambuzada. Já comeu a comida dos porcos. Já se atolou na lama. Já perdeu tudo. Porque esse espírito ele é responsável também por trazer não só a destruição familiar, mas a escassez, a pobreza. E é algo que marca o sangue, marca o DNA, marca a genética. E famílias, elas são aí perseguidas de geração em geração. Famílias são destruídas de geração em geração. Então, se você está aqui nessa noite e você identifica alguma coisa que eu comecei a falar desse principado, essa mensagem não é só para você, essa série não é só para você.
Essa série você pode compartilhar com outras pessoas para que elas protejam a sua família. E existem muitos casamentos de cristãos. Existem muitos cristãos, infelizmente, que eles fizeram aí, sabe, selo com espíritos noturnos, que os acessou através da madrugada de sonhos, que não é só o sonho. Nesse momento, esses espíritos, eles se unem. A palavra de Deus fala que quando nós unimos ao nosso esposo, você une com a sua esposa, e você une com seu marido, vocês se tornam uma só carne. Da mesma forma, quando um homem se une a uma mulher, que não são casados, se tornam uma só carne. E quando você se une a uma entidade, a um espírito, através de sonhos, você se torna uma só carne. E aí esse espírito, ele choca ovos de serpente dentro de você. Seja homem ou seja mulher, chocam ovos de serpente, chocam ovos de Lilith. Ou seja, outros demônios eles vêm, outros principados eles vêm. E aí choca ovos. E esses ovos eles começam a trazer algumas ações e reações no teu corpo físico e no teu corpo espiritual. Então, se você já teve sonhos tendo atos sexuais com alguém que você conhece, com seu marido ou com alguém que você não conhece, você se uniu, você se aliançou com um demônio. E talvez a partir daí, o seu casamento ele começou a ter alguns conflitos, alguma frieza. E aí é um momento, esse é o momento que você precisa de renunciar, que você precisa de identificar e que você precisa de paralisar as trevas e quebrar essa aliança e tirar do seu DNA, tirar das mãos desse principado o direito legal que ele tinha sobre a sua vida. Quando você casa aí quando você casou com a sua esposa, quando um homem casa com uma mulher, ele tem um direito legal sobre ela, porque se tornam uma só carne. E a palavra fala, a Bíblia fala que o corpo da mulher, ela já é do homem, permite ao homem, né? Então, o corpo é dele, né? Então, assim, esse principado, esses espíritos noturnos, esses espíritos obsessores, possessores, uma vez que você se une a ele através de sonhos, que não são só sonhos, ele tem um direito legal sobre você. E todas as vezes que ele quiser te acessar nas madrugadas, ele vai te acessar, porque ele tem um direito legal sobre você. Você permitiu, através de algum acesso que você deu, todas as vezes que ele quiser te molestar, ele vai te molestar, porque ele tem um direito legal sobre você. E como para ele só te molestar não vai ser o suficiente, ele vai começar a molestar os seus filhos, vai começar a molestar aí os filhos dos seus filhos, e por aí vai, porque há um direito legal sobre essa linhagem. Há um direito legal sobre a sua vida, sobre essa genética, sobre essa árvore, sobre essa linhagem. Há um direito legal. Então, por isso, nesse período, nessa série, de todas as quintas-feiras do mês de junho, você irá identificar, você irá aprender e você irá retirar das mãos do inimigo o direito legal que ele tem sobre a sua vida, o direito legal que ele tem sobre a sua casa, o direito legal que ele tem sobre os seus filhos e o direito legal que ele tem aí sobre a sua linhagem, as gerações. Então, os direitos legais será tomado das mãos do inimigo e ele não poderá mais te acessar. Ele não poderá mais te molestar. Ele não poderá mais te acessar. Ele não poderá mais acessar o seu casamento, trazer destruição, trazer frieza. Então, há uma causa. Todo casamento que começa com frieza, que começa com discórdia, com vícios e depois com prostituição e adultério, houve uma causa, houve um acesso. E esses espíritos, eles começam a acessar, primeiramente, ali, através dos sonhos, né? Acessa numa dimensão seu corpo espiritual. E depois ele começa a usar pessoas. Existem pessoas que estão tendo atos sexuais com demônios. Demônios que ele vem em forma humana
para ter atos sexuais com mulheres, com homens. Demônios que eles acessam aí o corpo de outras pessoas para ter atos sexuais com homens e com mulheres. Então nós estamos vivendo um tempo onde muitos filhos de Deus eles têm caído em pecado de adultério, de masturbação, de pornografia, de bebidas, de jogos, por causa dos acessos que foram dados. E por causa desses acessos, esses espíritos te acessaram, se aliançaram, marcou o seu DNA, está te perseguindo espiritualmente e também fisicamente. Então aí começa a ter, né, essa família começa a ser perseguida em todas as áreas que eu disse para vocês, até chegar no adultério. Depois começa a perder tudo, família, finanças, até chegar ao fundo do abismo, da lama, até chegar ao nível em que essas pessoas elas não têm nem mais alegria para viver. Então talvez você está aqui, você está se identificando. Talvez assim você está se identificando. Então é com você mesmo que eu quero falar. E quero pedir para você compartilhar as próximas lives, porque a partir de agora você entrará em uma série. A partir de agora você entrará em uma série, tá? De 5 quinta-feira dentro do mês de junho, onde você vai aprender quais são as portas de acesso de Astarote, quais são as áreas da vida que esse principado atua e que ele entra e traz destruição na sua família e na sua casa. Então, todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado comigo, às 20 horas, para que você desvende e para que você paralise toda ação desses espíritos na sua casa, desses espíritos na sua família, desses espíritos no seu casamento. A partir de agora, você irá entrar, aprofundar em uma série aonde você irá aprender, irá destronar as trevas na tua família. Amém? Vamos ver quem está aqui com a gente. Jeremias da Rosa, Úrsula Orguins, Márcia Delane, Raquel, Diogo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Compartilhe essa live, ela vai ficar salva. Todos vocês que estão aqui, vocês compartilhem a live, tá? Todos vocês irão receber aí um mini e-book de batalha espiritual na família. Todos vocês irão receber um mini e-book sobre batalhas espirituais na família, tá? Então fique ligado. Na quinta-feira você tem um encontro marcado. Hoje você conseguiu, né, identificar um pouquinho a ação desses espíritos que atuam na sua família. Semana que vem nós vamos falar sobre os vícios, tá? Os vícios, aonde esse espírito ele atua, como ele atua e como você irá aí declarar a falência das trevas e destruir esse trono e abater aí a fortaleza das trevas no vício, tá? Vício de bebidas, vícios de pornografia. Então, depois vamos falar sobre a prostituição, vamos falar sobre masturbação, vamos falar sobre também sexos virtuais, tem muita coisa pra gente falar. Então, nós vamos falar sobre todos. Aqui foi só uma pincelada básica para que você entenda como esse espírito atua, como ele te acessa, porque eu não posso aprofundar com você sem que você entenda quem é esse espírito e como ele te acessa, como ele entra na sua casa, na sua família. Então, quinta-feira, às 20 horas, você tem um encontro marcado. Compartilhe lá com seus amigos, com seus familiares. Compartilha, irmãos, lá no meu Instagram. Lá você vai conseguir comentar, comente lá em algum dos vídeos para que o e-book ele vá para você, tá? Compartilhe lá, compartilhe aqui para que o e-book ele vá para você. Então existem muitas famílias sendo destruídas e através
aqui dessas lives, você vai aprender a fazer a oração por identificação, tá? Destronando as trevas na sua família, no seu casamento. Você vai aprender a fazer oração de renúncia, você vai aprender a derrubar esses tronos que foram erguidos, tá? Através de altares que foram fortalecidos, sem que você soubesse, sem que as pessoas que fortaleceram soubessem. Então, nós vamos destronar, abater, derrubar esses tronos. Você vai aprender como levantar muros de proteção em volta do seu casamento, dos seus filhos. Você vai identificar por que o seu casamento ele está começando a entrar nesse nível de frieza, tá? Porque o inimigo ele quer destruir e esse é um estágio, né? Esse é um ponto principal para que ele traga destruição, para que ele traga separação, para que ele traga leve a um estágio a pessoas que acham que é o melhor, mas é um estágio, sabe, para que a pessoa seja levada à lama, porque através dessas ações também acontecem aí as mortes nas finanças, tá? Mortes espirituais, mortes na finança. Então, entra aí outros demônios que atuam junto. Então, na quinta-feira, às 20 horas, eu aguardo você, porque nós iremos falar sobre os vícios, a porta dos vícios, tá? A porta dos vícios. Então, às 20 horas, existem pessoas que elas falam assim: "Ah, eu vou tomar só um vinzinho, só um pouquinho assim, sabe? Só um pequeno cálice que não faz mal." Muito cuidado com esse não faz mal, porque se não faz mal, é uma legalidade que você está dando para que você seja acessado e o seu casamento seja destruído, tá? Então, cuidado. Então, vamos falar na semana que vem sobre a porta dos vícios, tá? A porta dos vícios. Então, semana que vem, às 20 horas, a porta dos vícios, e eu aguardo você, tá? Você que está aqui, comenta na live, compartilha a live, ela vai ficar salva, vai ficar aqui gravada, e você pode compartilhar para quantas pessoas você quiser. E a partir da semana que vem, nós vamos aprofundar nesse assunto, e vocês que comentarem lá no Instagram, compartilharem, vocês vão receber um mini e-book te ensinando as estratégias para guerrear. Amém? Deus abençoe vocês, todos vocês que ficaram aqui. Eu quero orar por vocês agora. Feche os olhos, Pai Santo Poderoso. Pai, no nome de Jesus agora, Senhor, eu apresento ao Senhor cada família, Pai, que aqui está, Pai, cada família aqui representada. Pai, no nome de Jesus agora eu declaro a falência das trevas. Abra o entendimento, Pai, dos seus filhos e a visão espiritual, Pai, para que eles entrem em guerra e destroem as trevas. Senhor, eu declaro que será um tempo de muito conhecimento, mas um tempo de muita vitória, um tempo de muita conquista. Senhor, eu quero abençoar os filhos, Pai, que aqui estão, e declarar, Senhor, que esse será um tempo aonde eles irão fortificar, Pai, um muro em volta da família. Ó, Pai, eles irão tirar todo o direito legal que as trevas tinham sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre a linhagem deles, Pai, através desse tempo especial que o Senhor está reservando para nós. Oh, rebadarabashetequedererihas. Recondarahas, orecandererihas. Rebandarashotoconderihas, orabadarabash. Rechetequederihas, orabababash. Recondoroshotoconderihas, oramanais. Marlon, o Senhor, ele diz que há uma porta de acesso. E essa porta de acesso, que talvez para vocês foi algo simples e que não tinha nada a ver. Talvez porque vocês não tinham conhecimento. Porque muitas vezes, Marlon, nós permitimos que as trevas entrem por falta de conhecimento. Muitas vezes os filhos de Deus, eles perecem, como diz a palavra, por falta de conhecimento. E talvez por falta de conhecimento, a porta de acesso foi o cálice de vinho, rebadarabash, roxotoconderihas. E por isso muitas vezes a sua família ela é perseguida. Por isso muitas vezes a sua família ela é violentada. Por isso muitas vezes a sua família ela é atacada. E por isso muitas vezes essa família ela sofre. Requederihas, rabashetekei.
Roxotocondererás. Mas esse é o tempo, Marlon, que você se colocará na brecha e que o direito legal que estava sobre esse trono, nas mãos desse trono, será retirado, será anulado através da sua vida. Rexotocondererás. Rebabadererassorebandarabás. Essa porta de acesso, Marlo, que foi o vinho, recondarabás, não é de agora, reconderassorabaderibás, roxotocom, e por isso muitos ataques. Por isso, muitos ataques. Rebabadererassoramanai, rechetequei. Mas esse é o tempo que o Senhor, Ele está te entregando armas. E é por isso que nesse tempo, nesse período que você estará aqui, nessas semanas, a qual você irá aprender a guerrear ao favor da tua família e sobre a tua família, você irá levantar muros, Marlon. Através dessas semanas, você irá tomar rababadererassorecheteque. Olha o que eu vejo aliança. Eu vejo aliança nas mãos das trevas, na mão do adversário. E o Senhor, eu vejo nitidamente o Senhor tirando essa aliança das mãos das trevas e colocando na tua mão. Rababadererás. Esse é o tempo que o Senhor, Ele te devolverá. Que o Senhor, Ele te dará, Marlon. Rachotocondererás. Você receberá as armas certas e você tomará e tirará das mãos do inimigo o direito legal. Uma vez que esse direito legal for retirado, rebaderrassorabandás, você começará a ver o agir do Senhor. Como você tem pedido. O Senhor diz que você verá o agir dele como você tem pedido. O Senhor, Ele ouve o teu grito de socorro. O Senhor, Ele ouviu a sua oração de que você não aguenta mais. Mas o Senhor diz para você, que Ele coloca nas tuas mãos. Ele coloca nas tuas mãos e Ele te entrega armas poderosas nesse tempo. Rebandorrochotocondererás. Rebandererraço, rababadererás. Reixotocondererraço, rabadererás. Rebadererraço, rababadererás. Recondererás. Márcia Delane, rebabadererás. Roxotocondererraço, ramanai. Olha, Márcia, rabandererás. Esses serão dias que o Senhor, Ele irá trazer para ti, recandarrasurabás, rebandererás, não só clareza. Nessas semanas que você estará aqui, rebandererhandarabás, rabondoroxotocom, porque só por você estar nessa live hoje, as trevas têm se levantado, rebandererás. Recondererás, mas eu proíbo todo ataque do adversário contra a tua vida e a tua casa. Rababadererás. Há um acesso que foi dado, Márcia. E esse acesso também é um acesso antigo. Rebandererás. E o Senhor, Ele irá trazer nessas semanas de batalha espiritual na área familiar. Ele irá te trazer códigos e chaves. Porque esse inimigo, ele tem não só acessado a sua família, mas ele também tem acessado rabandarras, vértebras, retequedererras, roxotocondererras e órgãos, rebandarabás. Mas nesse tempo, Márcia, o Senhor, ele não só trará aí a cura, mas ele também trará restauração por completo, e ele trará para você códigos e chaves e revelações de onde é o campo que você guerreará. O Senhor, Ele te levará a esse campo que você guerreará. E olha o que o Senhor diz, Márcia. Muitas vezes você tem guerreado com as suas próprias mãos e no campo natural. Mas o Senhor, Ele quer te levar para o campo
espiritual, reconda rasoramas, porque as suas guerras, rababadererras, muitas vezes as suas guerras, elas têm sido perdidas porque você está guerreando no campo errado. Rebadererras, rabadererras, rechotocondererras, soramais, e com as suas próprias mãos. Mas esse é o tempo que o Senhor ele vai te levar arrebado, roxotocou, ao campo dimensional, e ele te entregará as armas necessárias para que essa batalha ela seja vencida de uma vez por todas. Recondarababashe tequererras. Robobodoroxotocou, rebandaramandaramash. Rebadererras, rabadererras. Rechetequei. Dereremas. Rebadarabás. Roxotocondererras. Natália Rababadoroxotocondererras. Rebadererhandarabash. Roxotocondererras. Natália Rababadererras. Esses têm sido dias, Natália, que a guerra na tua família ela tem se intensificado. É como se vocês estivessem sendo bombardeados de todos os lados. É como se vocês estivessem cercados e impedidos de sair, rababadererras, desse campo de guerra, rabadererras, rachotocondererras, porque muitos têm sido os bombardeios do inimigo. É como se vocês não tivessem descanso, rababadererras. É como se vocês não tivessem descanso, remanaianas, roxotocondererras surabás. Mas o Senhor, recachetequedererras, ele envia anjos agora, que cerca, rababadererras, a tua casa, que cerca a tua casa e faz com que os inimigos recuem, rechetequedererradarabash. Roxotocó, há um decreto contra a tua vida. A tua genética, Natália, ela está selada, ela está marcada. E há um direito legal, há um decreto, há um direito legal das trevas sobre a tua vida sentimental e familiar. Mas nesse período, nessas semanas que você estará aqui, você irá retirar das mãos do inimigo esse direito legal. Recondoroxotocó. Rebabadererras. Toda preocupação, Natália, ela vai sumir. O Senhor, ele retira toda preocupação de como que será a sua vida daqui para frente. De como que será se você irá construir uma família. Rebachetequei, se a sua família será como a família que você tem, que você vive, rebadererras. Mas o Senhor diz para você, Natália, que é chegado um tempo de boas novas, um tempo de alegria. E esse é o tempo que o Senhor, ele tira das mãos do inimigo o direito legal. E essa perseguição familiar, ela cessa. Essa perseguição familiar, ela cessa. O propósito do inimigo, Natália, não é só atacar a família, mas o propósito do inimigo é tirar a sua paz. Porque quando ele tira a sua paz, ele domina a sua mente e ele acessa a tua alma. Mas o Senhor blinda a tua alma, rababadererras. O Senhor blinda o teu coração, retequidererras. E esses serão dias que você terá paz como você nunca teve. Esses serão dias que você dormirá como nunca dormiu antes. Que você terá paz como nunca teve. Porque é Ele quem te dá essa paz. É Ele que traz essa paz. Rechotocondererrasorabadash. Rabadererrasorabadererras. Recondorochotocondererras. O Senhor, ele me disse que existem muitas, desde o início dessa live, o Senhor, ele disse que existem muitas portas abertas. Muitos portais que foram abertos através de telas, de telefone, de filmes. Existem muitas portas que foram abertas através de legalidades, de coisas que não tem nada a ver. E nesse período que você estará aqui, nessas semanas,
Essas portas serão fechadas. E a família de vocês serão fortalecidas. Não só fortalecidas, mas um muro de proteção cercará a família de vocês. Eu vejo muitos muros sendo erguidos, porque esse é o tempo que os muros de proteção, eles serão fortificados sobre a família de vocês. E esse é o tempo que o inimigo, ele não conseguirá acessar, porque o direito legal será tomado. Amém? As portas de acesso serão fechadas. Deus abençoe todos vocês. Tenham um final de semana abençoado. Que o Senhor os abençoe e os guarde. E na quinta-feira, às 20 horas, eu aguardo vocês. Vamos falar sobre a batalha espiritual na área familiar aí, nos vícios, tá? As portas dos vícios. Então, nós iremos falar sobre a porta dos vícios. Reitequedererras. Roxotocondererras. O Diogo tá aí ainda, Diogo? Roxotocondererras. Rebandererras. Rererras. Diogo tá aí ainda? Redererras. Rabadash. Diogo. Rababadererras. Rabash. Rebadererhandarabash. Tequererras. Roxotocondererhandarabas. Diogo. Esse é o tempo, Diogo, que a sua genética, ela está marcada. Mas esse é o tempo que o Senhor, ele irá arrancar essas iniquidades. Mas ele também irá quebrar altares geracionais. E anular decretos que estavam sobre a tua vida. Diogo, o Senhor disse que não é tempo de desistir. Todo espírito de desistência, ele bate de retirada agora. Mas há um tempo, Diogo, que existem coisas que o Senhor está permitindo. Processos que ele permite você passar. Porque é um momento que o Senhor, ele requer mais de ti. Um conserto, rebadererras. O Senhor, ele requer um conserto, Diogo. Rebaderras, rabadererras. Existem portas recentes que foram abertas. E essas portas que foram abertas, Diogo, são as portas que o inimigo, ele está trazendo. Ele quer trazer destruição para a sua vida. Mas ele não irá trazer, olha o que o Senhor, ele diz, ele não irá trazer destruição para a sua vida. Não irá trazer destruição para tua casa, diz o Senhor. Mas o Senhor, ele requer um conserto, remanás, e um posicionamento da tua parte. Amém? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Que vocês sejam fortificados, a família de vocês protegida. E eu aguardo todos vocês aqui na quinta-feira, às 20 horas. Eu irei trazer uma palavra do céu e um conhecimento profundo, talvez que você nunca teve, e chaves para que você guerreie contra o inimigo. Compartilha essa live, vai no meu Instagram, @BarbosaValério89, tá? E lá você vai não só curtir, compartilhar lá a live, mas você também vai receber, comenta para você receber um mini e-book sobre a batalha espiritual na área familiar, tá bom? Um mini e-book com muito conhecimento, tá? E daí nós vamos fazer todo mês um mini e-book. Hoje na área familiar. Depois nós vamos falar nas finanças e daí por diante, tá? Nós vamos falar das ações do inimigo na área familiar, nas finanças e daí por diante. Então, vai acompanhando as nossas redes sociais. Se você não segue lá no Instagram, segue, começa a seguir o Instagram. Tira um print agora dessa live. Tira um print e marca lá no Instagram, marca nas suas redes sociais. Se você ainda não é seguidor aqui do canal, do YouTube, né, comece a seguir, né, ativa o sininho, as notificações, para todas as vezes que eu trouxer alguma coisa, você receber em primeira mão e participar aqui com a gente, tá? Suelen, shalom, shalom. Suelen, esse é um tempo, Suelen, que o Senhor, ele te retira
Ele te retira desse abismo, tá? Eu te vejo em um lugar de escuridão. Eu te vejo em um lugar de escuridão. Mas esse é o tempo que o Senhor, ele te retira desse lugar de escuridão. O Senhor, ele diz que ele é a tua paz. O Senhor, ele cessa todos os ataques que vêm na tua mente. O Senhor, ele blinda a tua mente agora. Toda a testa de bronze, ela é retirada, Sueli. E esse é o tempo que o Senhor, ele irá te estabilizar. Aonde as trevas têm te desestabilizado, o Senhor, ele irá te estabilizar. O Senhor, ele diz para ti, Suelen, é tempo, Suelen, de firmar as estacas. É tempo, Suelen, de não só firmar as estacas, mas de se aliançar, porque nesse tempo o Senhor, ele não só fará com que você vença as batalhas a qual você está enfrentando, mas é um tempo, Suelen, aonde ele derramará uma graça sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém? Compartilha essa live, tira um print, posta lá nas suas redes sociais, me marca. Se você não é seguidor, comece a seguir e também compartilha essa live, ok? Deus abençoe todos vocês. Tenha aí um final de semana abençoado em nome de Jesus e que vocês sejam aí, né, fortificados. Aguardo todos vocês na quinta-feira às 20 horas, ok? Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana.